tanto a Evolúcio quanto o Agir e Pensar. Para mim é uma honra, né, participar desse grupo, de poder conversar um pouco com o pessoal a respeito dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. Eu sou advogado já há alguns anos, sou professor também há alguns anos e como formação, né, acadêmica, eu, além da graduação em Direito, eu tenho mestrado, pós-graduação, mestrado e atualmente estou fazendo doutorado na PUC. Ainda não concluí o doutorado. O mestrado foi em Direitos Difusos e Coletivos e quem não é da área jurídica talvez não entenda muito bem, mas eu abordei, na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre direitos humanos e fundamentais das pessoas com transtorno de espectro autista. E o doutorado, a minha intenção, né, ou pelo menos o projeto, é trabalhar essa questão envolvendo a mudança da capacidade civil das pessoas com deficiência. E, claro, não tem como deixar de abordar aí as pessoas com autismo. Dentro desse meu currículo, talvez o que mais tem me enriquecido, aí, pelo menos a ver o mundo de uma forma diferente, é que eu sou pai de um menino lindo com autismo. Sou pai de duas crianças lindas, graças a Deus puxaram a mãe, uma menina sem deficiência e um menino com autismo. O diagnóstico do meu filho veio mais ou menos aí quando eu estava cursando o mestrado. E aí eu lembro que a minha ideia inicial no mestrado não era abordar os direitos das pessoas com deficiência, nem do autismo, mas por uma questão que eu acho que não vem ao caso, foi indeferido o tema que eu ia abordar, e eu cheguei em casa, quem já fez um trabalho de conclusão de curso sabe o quanto isso é complicado. Cheguei em casa desesperado, sem saber o que fazer, o que abordar, o que eu iria escrever, faltava pouquíssimo tempo para eu apresentar então um projeto lá para o orientador e coordenador de curso, e de repente eu me deparei com meu filho com as estereotipias dele lá em casa, e eu falei, puxa, então a partir dali eu acabei, falei, é com você mesmo, e a partir dali eu comecei a me aprofundar um pouco mais, né, nesse assunto. Na graduação, né, não sei se tem algum estudante de direito aqui, mas na graduação normalmente a gente não estuda direitos da pessoa com deficiência, por incrível que pareça. Então, eu preciso estudar isso, né, posteriormente no mestrado, realmente. Então, basicamente é isso. Com a atuação profissional, atualmente eu sou presidente, tenho a honra de ser presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Santos. Já há algum tempo também que sou, graças a Deus, né, mas tem um grupo de amigos que trabalham comigo que me ajudam muito nessa empreitada. E sou membro da comissão da OAB de São Paulo também, das pessoas de direitos das pessoas com deficiência. Então, basicamente, eu não gosto de ficar falando muito de mim, mas basicamente é isso. Assim, não sei se tem mais alguma coisa relevante, mas eu diria que o mote principal, realmente, e eu tenho certeza que aqui tem um monte de pais e mães de pessoas com autismo por conta do tema, mas ligados a outras deficiências, com certeza. Eu vejo aí a Cristiane Zamari, minha parceira de sempre, né, estamos sempre nessa luta, coordenadora da CODEP. Não sei se a Karina, acho que eu tinha, porque é tanto nome que aparece aqui na tela, não sei se estou vendo todo mundo direitinho. Mas eu sei que tem outras pessoas que estão aí como ativistas, vamos dizer assim, né, dessa causa, e conversando até com uma mãe de uma criança com autismo, eu sei que nessa área, pai e mãe acabam virando quase que especialista de tudo. Então, tem psicólogo, terapeuta ocupacional, e não deixam de ser aí também um pouco juristas, né, advogados, e realmente sabem mais do que, às vezes, muitos especialistas, pelo menos falando da formação jurídica. Eu vejo muita gente tão empoderada que conhece mais de direito do que alguns advogados nessa área. Por isso, Pedro, que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos e você vai ter que me cortar. Mas é para falar, Cauê. Você está aqui justamente para falar. Fica à vontade. Você vai ter que me cortar aí o final para eu parar de falar. Mas eu vou tentar fazer um panorama geral. Eu não sei, né, a formação de cada um. Eu sei que algumas coisas vão parecer meio óbvias e bem claras para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que para outras não. Então, eu vou tentar aí dosar, né, aprofundar um pouco e falar um pouco de noções básicas
e como é que está o panorama geral, né, da nossa legislação sobre isso. Não tem como a gente falar sobre autismo sem falar, né, das pessoas com deficiência. Então, desde que foi aprovada, né, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, houve uma mudança no panorama, pelo menos do ponto de vista jurídico, né, uma mudança completa na concepção e nos direitos dessas pessoas em relação à sociedade. Então, segundo essa convenção, só para vocês entenderem, no ordenamento jurídico brasileiro, as nossas leis elas são escalonadas. Então, me desculpem quem tem formação jurídica, eu vou estar falando óbvio, mas para quem não tem, só para entender a importância desse documento. Veja só, o nosso ordenamento jurídico ele é escalonado. Então, a gente tem lei que é superior a outra lei, falando de uma forma bem básica. A gente tem norma que está acima de outra. Por isso que tem lei que vale, lei que não vale, tem declarações de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se uma lei, ela, do ponto de vista hierárquico, ela está acima de uma outra lei, essa lei inferior ela não pode violar, não pode ir contra aquilo que... boa noite. Ela não pode violar aquilo que está a lei acima dela estabelecendo. Então, basicamente é isso. No nosso ordenamento jurídico, o documento mais importante que a gente tem é essa convenção. O Brasil ratificou essa convenção, que é a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela está em pé de igualdade, do ponto de vista hierárquico, com a nossa Constituição, com a Constituição, né, da República de 88. Tá? Então, essa convenção ela muda completamente o modelo que se entendia, ou pelo menos de como se tratava as pessoas com deficiência. Ela rompe com um modelo assistencialista e traz um modelo biopsicossocial de protagonismo das pessoas com deficiência. Daí surgiu o lema, né, nada sobre nós, sem nós. E analisando o conceito do que seria a pessoa com deficiência, né, para essa convenção e que depois foi repetido na Lei Brasileira de Inclusão, o conceito de pessoa com deficiência seriam as pessoas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, os quais esses impedimentos, com a interação com diversas barreiras, impedem, né, ou de alguma forma criam um obstáculo na participação dessas pessoas de forma plena e efetiva, né, e impede igualdade com as demais pessoas. Você vai me dizer, pô, que beleza. O que isso quer dizer? Veja, essa convenção ela reconhece que as pessoas têm uma limitação, mas ela deixa claro que a sociedade ela assume um compromisso de romper com as barreiras que, analisadas junto com essas limitações, impedem a participação dessas pessoas em igualdade de condições na sociedade. Então, ela retira a carga negativa que essas pessoas carregam de ter uma limitação e traz, olha, rompe barreira, que é a limitação insignificante. Basicamente é isso. Então, e quem é que tem que romper barreira? Todo mundo. Não é só o Estado, é toda a sociedade. Então, é uma obrigação da gente, né, do Estado, de empresas, de escola, ou seja, todo mundo tem que romper as barreiras que impedem essas pessoas de participarem conosco em pé de igualdade na sociedade. Veja, quando a gente pensa numa sociedade inclusiva, a gente pensa numa sociedade livre de barreiras. Sejam as barreiras que forem. Eu nem vou ficar abordando aqui os conceitos de barreira, porque não vai dar tempo e eu acho desnecessário. Mas não pensem só em barreira arquitetônica na construção, pensem na barreira atitudinal. Né? A barreira atitudinal, o preconceito tem que ser eliminado. E aí as demais barreiras acabam caindo junto. Então, acho que isso serve aqui para a gente. Veja só, esse conceito, para mim, resolveria, não sei se tudo, mas praticamente todos os problemas que essas pessoas e seus familiares enfrentam, né, na sociedade. Entendendo esse conceito, e se as pessoas entendessem esse conceito, eu acho que a gente já teria um ponto de partida melhor. Lembra, essa é a norma mais importante que a gente tem no nosso país, eu diria no mundo, né? Mas analisando o nosso país. E as pessoas com autismo, né? O que seria, porque existe lei também disciplinando e trazendo o conceito do que seria aí, né, uma pessoa com autismo. Eu não gosto muito, né, quando o legislador fica se atrevendo a trazer conceitos, mas eu acho que nesse momento até vale para a gente trabalhar e eu
quando estou atuando enquanto advogado, eu gosto de utilizar esses conceitos, principalmente quando estou pedindo atendimento à saúde, e já eu explico para vocês por quê. Mas a Lei 12.746, que é chamada de Lei Berenice-Piana, que trouxe aí diversos direitos e a ideia de políticas públicas voltadas, né, à pessoa com transtorno do espectro autista. Lá no artigo 1º, no parágrafo 1º, ela diz que as pessoas com autismo são pessoas que têm uma deficiência persistente e clinicamente significativa na comunicação e na interação social. Tá? Eu vou ler, né, estou aqui abordando de forma bem resumida. E no segundo inciso, ela diz que são pessoas que têm padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, né, e comportamentos aí motores, verbais, estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns. Tá? Então, de uma forma hiper, mega, ultra resumida, basicamente as pessoas com autismo são conceituadas assim. Por que é importante analisar isso? Eu vou dar uma adiantada no assunto, mas principalmente quando você traz aí direito à saúde, há muito questionamento envolvendo determinadas intervenções. Fala assim, puxa, mas por que você está pedindo determinada abordagem? Eu já vou até adiantar. Por que o ABA? Porque a ABA trabalha comportamento, não é isso? Por que está pedindo, né? Falando do que chega para mim com mais frequência. Puxa, por que está pedindo terapeuta ocupacional com integração sensorial? Elas têm comportamentos sensoriais em comuns, não é verdade? E por que, né, é muito comum se pedir aí, ele né? está numa parte espiritual, está na outra parte da mente dele, tentando encontrar a família dele. E por que eu gostei da explicação, né? Então, assim, dificuldades com, né? Por que fonoaudiologia com dificuldades da fala, apraxia, dispraxia, problemas de comunicação. Então, assim, veja, claro que dentro do espectro, a gente tem uma infinidade de necessidades, mas se você analisar o conceito, muita coisa você já resolve. Aí você fala assim, puxa, mas o juiz conhece isso, o advogado, quando vai pedir, sabe disso, não é? Não, a verdade é que não. Então, isso precisa ficar claro. Você que é profissional da saúde, no teu relatório, seria bacana explicar isso. Se você é pai, se você é mãe ou pessoa com autismo e está buscando algum direito que está ligado a isso, seria bacana explicar isso. Isso, veja, claro que tem, né, por exemplo, DSM-5, a gente tem o CID, aí, trazendo esses conceitos, mas isso é o que está na lei. Então, esse conceito é o que está na lei. Tudo bem? Veja só, e a pessoa com autismo, ela é considerada pessoa com deficiência, né? Por que você está falando de pessoa com deficiência? Porque isso também está na lei. Não existe polêmica com relação a isso. A pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para os efeitos legais. Ponto, acabou qualquer tipo de discussão. Então, a partir daí, todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, as pessoas com autismo têm também. Tá? Então, todos os direitos que as pessoas sem deficiência têm, as pessoas com deficiência têm, e mais alguns que são previstos aí para ela, porque as pessoas com deficiência são consideradas pessoas vulneráveis pela lei e merecem uma atenção especial, uma proteção especial. Tudo bem? Então, eu vou partir daqui para a gente começar a abordar alguns assuntos que devem aí estar atormentando principalmente pais e mães de pessoas com autismo, mas também profissionais da área da saúde. Veja só, algumas questões que para mim não são polêmicas, mas que foram me perguntadas há pouco tempo e eu resolvi abordar aqui hoje. Veja só, é possível atendimento à distância, teleatendimento, né, teleorientação, telemedicina, cada um está chamando de um... É possível. Então, a ANS autorizou, né, esse tipo de atendimento. Tá? Para quem quiser depois consultar, nota técnica 10 de 2020. Os conselhos profissionais também autorizaram esse tipo de atendimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque teve gente que me procurou dizendo o seguinte, puxa, mas o plano de saúde resolveu parar de pagar as terapias do meu filho por conta do Covid. Balela, não tem por que parar. É claro que a clínica não pode parar o atendimento, ela tem que continuar o atendimento por esses canais, mas o atendimento tem que continuar, porque as necessidades continuam, né? O regresso, né? O prejuízo é muito grande com as interrupções. Tudo bem? Então, pode parar. O Ministério, só, né, acabei esquecendo de falar, mesmo antes, né, do Covid e tudo mais, o Ministério da Saúde já vinha recomendando o que eles chamavam lá de telesaúde. Né? Então, é permitido esse tipo de atendimento e acho que vai ser
algo que vai continuar após pandemia. Veja, é mesmo, não estou discutindo eficácia, se o que é melhor, o que é pior, não é isso. Estou discutindo se pode parar de pagar, não pode. Até procurei julgados para ver se isso estava acontecendo realmente. Quem veio conversar comigo foi uma mãe relatando que, não era minha cliente, mas relatando que o plano de saúde tinha parado de pagar e se isso seria lícito. Eu, sem consultar nada, já respondi que não. Tá? E com esses teleatendimentos, atendimento à distância, isso está suprido. Beleza? Então, primeiro ponto aí, polêmico, antes da gente entrar nos direitos em si. Com relação às mudanças, né, as leis mais novas, vamos dizer assim, ou pelo menos as mais recentes que têm relevância aqui com o nosso tema, da última para a primeira, pegando aqui de 2019 para cá, a gente teve uma que eu lamento até de ver essa mudança, com todo respeito. Tiveram uma piora, eu acredito, infelizmente. Veja só, a gente tem a lei aqui, 14.009, tá, de 2020. Ela prorrogou aqui o prazo para adaptação das salas de cinema em relação à acessibilidade das pessoas com deficiência com cinema. Então, você fala assim, inclusive, né, a gente tem sessões adaptadas aí para pessoa com autismo. Isso foi contemplado para elas? Não, também estão sem proteção nenhuma. Embora, para mim, isso seja realmente um absurdo. Tá? A gente não vai falar de direito ao lazer, à cultura, mas isso entra nessa questão. Então, os cinemas, eles, embora seja um pouco discutível, eles têm um prazo aí um pouco maior. Para vocês terem uma ideia, foi dado prazo de 60 meses para os cinemas se adaptarem. O que é uma pena, tá? O que é uma pena porque quem já foi nessas sessões adaptadas sabe o quanto é bacana para eles. Muitas pessoas eu vi, o meu filho começou a ir no cinema graças a essas sessões adaptadas. Então, é uma pena que o cinema não perceba o público que está deixando de participar por conta disso. Tudo bem? Um pouquinho antes dessa lei, né, 14.009, a gente teve a lei que instituiu a carteira, né, de identificação para pessoa com autismo, a CIPTEA, né, estão chamando de CIPTEA, e que também aí estabeleceu o símbolo do autismo para ser colocado nos estabelecimentos aí, públicos aí, ou de atendimento ao público. Então, a carteira, Lei 13.977, e no veto do então projeto de lei, né, que depois virou essa lei, no veto, o artigo que foi vetado, ele disciplinava justamente dessas sessões adaptadas para autista. Né? Então, ali se vetou e, na sequência, se prorrogou o prazo para adaptação por meio de outra lei dos cinemas. Depende, Michael, depende. Eu, quando falar do direito à saúde, eu falo disso, senão você me cobra de novo. Tá? Eu provavelmente vou falar, mas quando eu falar de direito à saúde. A Lei 13.000, rapidamente, né, que eu estou vendo que a galera quer saber do direito à saúde, a Lei 13.861, já de 2019, ela inclui, né, na pesquisa de censo demográfico, a pesquisa das pessoas com TEA, e aí, né, para a galera da área da saúde, ecoterapia e psicomotricidade foram previstas na lei aí 13.830 e 13.794. Parece besteira, porque o judiciário, na verdade, já vinha autorizando esse tipo de tratamento, usando, né, tanto a ecoterapia quanto a psicomotricidade. Mas eu tenho medo de algumas mudanças do Poder Judiciário que acho que vão acontecer por aí. Então, ter lei regulamentando esse tipo de intervenção é bacana para evitar que essa mudança atinja essas situações. Então, hoje existe lei aí disciplinando, prevendo, na verdade, a implementação, né, de conselho, de psicomotricidade e tudo mais, né, como profissão, e disciplinando aí a ecoterapia. E já adianto que tem inúmeras decisões judiciais autorizando o tratamento utilizando a ecoterapia e, claro, a psicomotricidade. Tudo bem? Falando de educação, né, aqui, saindo das leis, basicamente foi só isso, né, não teve grandes mudanças. Falando de educação e falando rapidamente de educação, lembra que a educação, a ideia de educação inclusiva, né, é uma educação livre de barreiras. Lembra daquele conceito que a gente viu. Tudo bem? Então, é uma educação que segue um desenho universal e livre de barreiras que impedem o aprendizado.
tá? E quando você pensa na educação inclusiva, você pensar nas dificuldades que as pessoas com deficiência vão ter no aprendizado. Na pessoa com autismo, você tem que eliminar qualquer barreira que impeça ela de aprender. Qualquer uma. Então, aqui falando rapidamente, de forma genérica, ele precisa de um material adaptado, ele tem direito? Tem direito. Tá? Então, não é, vão realizar aí materiais adaptados, currículo adaptado, terminar, se ele tem alta habilidade, né, vai fazer um material um pouco mais, um assunto um pouco mais aprofundado, vai ter que fazer as adaptações. Então, as necessidades aqui educacionais têm que ser vistas sempre de forma individualizada. Então, vai ter que ser feito para ele um plano educacional individualizado, tem gente que chama de outros nomes, mas para mim aqui ficou mais conhecido como plano educacional individualizado. Tá? Então tem que ser feito sempre uma abordagem individualizada, que isso é bom para todos os alunos, né? Na verdade, todo mundo deveria ter um plano individualizado, não só os alunos com deficiência. Então, pensando nos alunos com autismo, você tem que pensar, e aí quando você fala em inclusão, não estou falando só do material adaptado, da forma de comunicação, uma prova, às vezes, com uma linguagem mais simples ou mais rebuscada, de acordo com o aluno ali. Mas, quando a gente pensa no profissional de apoio escolar, professor mediador, ele tem direito também. Veja só, o que me preocupa aqui, muita gente acha que autismo é igual ao professor mediador, né, o profissional de apoio escolar, e isso não é verdade. Quem vai dizer se ele tem direito a esse profissional é o próprio autista, né? Se vai precisar ou não. Havendo necessidade comprovada, ele tem direito a esse profissional. É exclusivo para ele? Pode ser rotativo, que aqui a gente entra quase que numa guerra com os pais e tem gente querendo me matar. Não. Então, assim, não sei. Ele que vai te dizer se precisa ser exclusivo. Não é necessariamente exclusivo para ele. Então, assim, tem muita gente que acha assim, meu filho é autista é igual mediador. E mediador só para ele. E isso não é verdade. Pode ser que ele não precise de alguém só para ele. Tá? Isso tem que estar aí tudo demonstrado. Então, você tem decisões judiciais recentes, que não vai dar tempo aqui de eu ler para vocês, mas tem uma que acho que é de ontem até. Eu fui pesquisar para poder bater um papo aqui com vocês, mas se não é de ontem, é dessa semana aqui, é bem recente mesmo, em que o tribunal negou, porque ali naquela ação, não é minha, tá? Não fui eu que participei, sou um julgado, mas naquela ação eles entenderam que não ficou comprovada a necessidade de alguém só para ele. Então, você tem, né, de um professor apoiando ali, um profissional de apoio escolar exclusivo para ele. Tudo bem? E tem mais de uma, né? Então, assim, tem que provar que há necessidade. Precisa de laudo, e aí isso deu confusão na última vez que eu falei disso. Não, nota técnica do MEC, número 4, dispensa laudo para isso, né? Porque a necessidade aqui é educacional. Falando como advogado, os advogados adoram laudo, porque o laudo é prova documental e ajuda a gente pra caramba nesse tipo de ação. Mas eu diria que faça relatório, né, do ponto de vista de todos os profissionais que atendem, já que o direito ao atendimento é multiprofissional, e com esses relatórios aí sim vai facilitar a sua busca por um profissional exclusivo, se for essa necessidade. Tudo bem? Com relação à educação aqui, né? Então, já falei livre de barreira, profissional de apoio, legal, ninguém se manifestou contra, o que é um milagre. Adaptação curricular, material pedagógico, legal. Com relação às escolas particulares, né? Veja só, pode cobrar taxa extra, alimentação extra? Não. Né? O custo para a pessoa com deficiência tem que ser o mesmo para o aluno sem deficiência nenhuma. Né? Então, esse custo que a escola vai ter, porque, claro que tem, né, isso é agregado, tem que ser repartido com todos os demais alunos numa planilha de custo que a escola vai fazer lá, no orçamento dela. Então, não pode cobrar nenhum tipo de taxa extra, né? Pode negar matrícula? Não. Isso, inclusive, caracteriza crime. Tá? Né? Na verdade, esse tipo de conduta de cancelamento de matrícula ou de alguma forma criar obstáculo para convencer a pessoa a falar, vai procurar uma escola mais interessante para o seu filho, que eu acho que a gente não está atendendo adequadamente, isso é uma conduta que caracteriza crime. Tá? Não vai dar tempo de eu ler aqui ali para vocês, mas confiem em mim, é um crime punido de 2 a 5 anos. Administrativamente, né, o gestor escolar ele pode ser afastado da escola e é possível que haja uma punição aí a título de multa. Individualmente, né, o aluno que sofrer isso e seus familiares podem buscar, inclusive, uma indenização por dano moral, se for o caso.
Já aconteceu, alguém falou, já aconteceu comigo. Eu diria que aconteceu quase que com todos, infelizmente. Isso é muito comum e é uma prova muito difícil de se fazer, pensando como advogado, né? É uma prova muito complicada de se fazer na prática. Mas eu recomendo que mandem e-mail, dificilmente alguém vai te responder por escrito, leve testemunha, se for o caso, até gravem a conversa ao se defender, você pode utilizar esse tipo de gravação. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, porque se eu for ler todas as perguntas, eu não consigo falar. Eu vou deixar para o final, senão, sabe o que é? Eu, além de autista, eu tenho déficit de atenção. Então, se eu ficar olhando as janelinhas, eu vou me perder aqui. Então, fiquem tranquilos, né? Quem você aí fala assim, eu estou pensando em fazer, eu falo isso para meus alunos na universidade. Assim, se você, eu tô com o pessoal que está com medo de passar na OAB, puxa, se eu passei, fica tranquilo que qualquer um pode passar. Né? Porque eu nem sabia que tinha déficit de atenção nessa época. Hoje eu sei que tem, graças ao meu filho, porque quem deu o diagnóstico para ele acabou dando para mim também. Com relação ao direito ao trabalho, né? E eu quero falar um pouco mais no direito à saúde, por isso já estou falando aqui. Então, como a pessoa com autismo é pessoa com deficiência, ele pode ser contratado aí dentro das cotas, né, das pessoas com deficiência. Tanto para concurso público, ele pode concorrer àquelas cotas, quanto as cotas, né, em empresas privadas aí, é possível aí ele participar dessas cotas. Então, as empresas ali com mais de 100 funcionários, né, tem que ter 2% deles com pessoa com deficiência, e aí, dependendo da quantidade, mais de 1.001, né, 5%. Tudo bem? Em concurso público, varia aí de 10% a 20%. É óbvio, né, que não é possível, aqui não é permitida a subvalorização, então pagar um salário menor porque a pessoa com deficiência, alguém vai falar assim, mas já aconteceu. Acontece, né, isso tem que ser combatido, infelizmente acontece. Quando você pensa, né, no direito ao trabalho, é claro que o local onde ele vai trabalhar, o cargo que ele vai exercer, né, o ambiente tem que ser adequado e tem que ser inclusivo, livre daquelas barreiras. Lembra do conceito que eu falei lá no começo? É a mesma coisa, então aquilo tem que ser muito bem estruturado. Então, um ambiente muito barulhento para uma pessoa com autismo que tem uma sensibilidade a barulhos ou tem muito estímulo visual e ele não vai render. Então, assim, tem que se entender quais são as limitações dele, romper as barreiras, porque aí o rendimento vai ser o esperado e o adequado. Né? Ele tem direito aí, né, um emprego apoiado, né, com apoio de um profissional, se necessário. Claro que ele tem. Né? Então, você tem aí várias empresas que trabalham com um emprego apoiado, que é bem interessante, aí, fazendo um trabalho bem bacana. Então, aqui ele tem direito, né, claro, à habilitação profissional ou reabilitação profissional, então, inclusive, né, o ensino profissionalizante, adaptado às suas necessidades, ok? Então, se você pega uma pessoa que, eu não gosto aqui de rótulo, mas vocês sabem que muitos autistas, eles têm como características a falta de filtro social e a sinceridade. Então, dependendo da pessoa, você vai colocar para atender ao público, talvez não seja prudente para sua empresa fazer isso. Alguém vai ligar lá reclamando e vai falar, concordo com você, o serviço aqui é uma porcaria, é capaz dele falar isso mesmo. Então, assim, para tudo isso você tem que ter algum tipo de treinamento, né? Então, assim, você tem, se vocês pesquisarem na internet, você tem muito sucesso com pessoas com autismo em empresas de tecnologia, né? Porque muitos deles gostam. Então, é questão de achar um nicho que ele se encaixa, adaptar, né, o ambiente e, claro que, pensando no direito ao trabalho, os colegas, tem que estar todo mundo ali aperfeiçoado e, se necessário, até um emprego apoiado, aí, com apoio de profissionais, ele tem esse direito. Tudo bem? Não é permitido, e uma pesquisa recente constatou que 90% dos empregadores contratam pessoas com deficiência só para cumprir as cotas, né, ficarem livres de multa. Veja, você tem decisões na Justiça do Trabalho condenando por assédio moral você deixar a pessoa contratar e não ocupar. Então, isso violaria a honra, caberia, inclusive, indenização por dano moral, o que é bem interessante. Falando aqui da saúde, antes de falar da saúde, Pedro, quanto tempo eu tenho aí? Você viu? Eu falei que eu falo demais. Cauê, você tem mais uns 10 minutos, mais ou menos. Eu estou mais preocupado com você do que com o tempo da nossa aula. Você tem outra aula às 7 da noite, né? Então são 15 para 7 agora. Fique à vontade, tá? Beleza, vou falar aqui rapidinho para eventualmente a gente tirar alguma dúvida. Então, rapidinho aqui de direito à saúde. A gente tem aqui decisões do
Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já pacificadas, né, não permitindo limite em sessões de internação. E esse entendimento tem sido utilizado também para impedir limite de sessões em terapias, tá? Embora esse entendimento seja pacificado com relação à internação, nos julgados você vê ele citando essa súmula. Eu não vou ter tempo de explicar o que é súmula, me desculpem, mas em algum outro momento eu explico. Súmula seria um entendimento já pacífico naquele tribunal, embora não vincule os juízes. Mas existe súmula dizendo o seguinte: não é possível estabelecer limite de sessão para internação, também não pode estabelecer limite de sessão para terapias. Então, né, quando envolve aba, principalmente, né, fala assim, pô, o plano às vezes autoriza, mas autoriza limitada a 10 sessões, 20 sessões, 18 sessões, o ANS de vez em quando vai mudando aí, né, ao limite que ela estipula. Pode, isso no judiciário tem se derrubado com muita frequência, embora isso eu tenho medo disso. Não vai dar tempo, talvez, eu falar por quê, mas houve um recurso recente julgado pelo STJ que eles estão querendo mudar isso aí. Eu estou com medo já há algum tempo, quem me conhece sabe que eu venho falando disso. Então, a gente vai precisar de muita energia da sociedade para impedir que isso aconteça realmente. Veja só, tem uma súmula bem interessante que diz que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde. Então, quando você traz essas cláusulas, por exemplo, de limitação de atendimento, é claramente uma cláusula abusiva, tá? E ela tem que vir em destaque no teu contrato de plano de saúde, que provavelmente não tem. Trazendo aqui para a nossa realidade, aqui para o Estado de São Paulo, tem uma súmula que eu acho fantástica, né, que é o entendimento pacífico aqui do nosso tribunal, que é a súmula 102. Se eu tiver algum advogado aí, eu recomendo até que anote. A súmula 102, para mim, é a que mais me salva quando eu preciso entrar com ação para fazer valer atendimento de plano de saúde. Então, veja só, ela diz o seguinte, que havendo indicação médica, e aqui médica me desculpem, mas na verdade profissional da área da saúde, é abusiva que é negativa de cobertura de custeio de tratamento sob argumento, né, da natureza dele ser experimental ou não está previsto no rol. Então, aqui no Estado de São Paulo, apesar dessa mudança de entendimento no STJ, o que o tribunal entende? Que, olha, o que vale é o entendimento do médico. Se o médico diz que precisa de determinada abordagem, de determinada intervenção, o plano de saúde não pode negar dizendo que não está no rol da ANS. Tá? Isso para mim nem serve para o ABA, porque o ABA está no rol. É mentira que não está no rol. Tá? Não vai dar tempo de eu falar hoje, no curso eu falarei e provarei que ainda que indiretamente está no rol, dito pela própria ANS, não é por mim, mas está no rol. Tá? A integração sensorial, ABA, Denver, né? Essas coisas todas estão no rol. Tudo bem? Veja só, quando a gente pensa ainda aqui no direito à saúde, e aqui falando de algumas abordagens específicas, né? E eu estou com medo dessa mudança na súmula 102, mas aqui em São Paulo ela está sendo aplicada. Ainda em decisões que foram publicadas hoje, mas decisões de ontem, eles ainda estão seguindo aqui em São Paulo essa súmula 102. Existe um recurso da STJ de fevereiro desse ano, que uma das turmas da STJ, só para vocês entenderem, são duas, tá? Eles mudaram o entendimento e estão dizendo o seguinte: não, vale o que está no rol. Sempre se entendeu que o rol é exemplificativo e não taxativo. Então, em fevereiro desse ano, eles resolveram mudar de entendimento e em um recurso, não é completo ainda, não é uma mudança completa, mas é um prenúncio de algo que é possível acontecer no futuro. Eles vêm aí seguindo o que está no rol. Por isso que eu resolvi abordar alguns assuntos aí do que estaria e que não estaria no rol da ANS, ok? Para se proteger para o futuro, porque o que vale para a gente, pelo menos por enquanto, é indicação médica. E aí, por isso que é importante que o médico, no relatório, ele deixar tudo bem minucioso, com carga horária, tá? Então, não adianta falar, eu quero o método ABA. É interessante colocar carga horária, porque senão vai ser difícil depois pedir aí mais. Tá? Então, eu falo assim, eu quero o ABA semi-intensivo, intensivo, 40 horas, 20 horas, porque senão o plano de saúde vai falar assim, olha, eu tenho aqui e eles aplicam. Tudo bem, você vai me dizer, mas na verdade não é ABA. Mas tudo bem, eles vão dizer que aplicam lá sessões de meia hora, 2, 3 vezes por semana, vão falar que estão fazendo ABA. Tá? Falando do ABA. Então, veja só, eu falei para vocês que ia falar do ABA, né? Não é verdade que, primeiro é coisa, né?
não é verdade que o ABA não está no rol, tá? E não é verdade que o ABA não tem comprovação científica. Eu estava fazendo um recurso ontem em que o plano de saúde estava alegando isso, que o ABA não tem comprovação científica. Eu sei que quem tem aí, né, curso de ABA está falando, meu Deus, que absurdo, mas tudo bem, isso é frequente, direto eles falam isso, que não tem. Então, o ABA ele é recomendado pela OMS, ele é recomendado pela OPAS, né, que é da Organização Pan-Americana de Saúde aqui. Ele é recomendado pelo Ministério da Saúde e é recomendado pelo governo do Estado de São Paulo. E está no rol da OMS em psicoterapia. Tá? Cauê, deixa eu só fazer um comentário, você me dá licença. Eu não sei exatamente o ano, não sou advogado, então não vou lembrar as datas, mas desde mais ou menos 2001, o único tratamento pago pelos planos de saúde norte-americanos são para pessoas com transtorno do espectro autista, são os tratamentos baseados em análise aplicada do comportamento, que é a ABA. Então, e por quê? Porque eles são tratamentos com técnicas baseadas em evidências, comprovação científica e por aí vai. Antigamente utilizava-se muito a psicanálise para tratar o autismo. Isso em 2001, isso foi 19 anos atrás que eu estou te falando, né? Então, quer dizer, mas aqui ainda, eu queria fazer esse comentário. Aqui ainda tem gente que discute a eficiência ou não do ABA e até a comprovação científica. Então, assim, eu sei que isso é indiscutível, principalmente, mas eu tenho que falar que é a realidade. Então, assim, inclusive os profissionais, quando forem fazer relatórios para depois embasar eventuais ações que vão ser propostas, é interessante colocar isso. Então, eu já vi relatório médico que vem com referência, né, referência bibliográfica. Pô, isso é show de bola, porque juiz, advogados, promotores não têm esse conhecimento. Então, eu tenho porque é meu filho, mas assim, você vier com outro tipo de tratamento, claro que eu não vou ter. Então, assim, não, né, algumas coisas, uma coisa ou outra, porque como estudo isso, sei, mas senão eu também não saberia. Então, estou seguindo aqui rapidamente, tá? Então, aba aqui esquece. Eu estou falando aba mais porque me irrita, porque é o que normalmente o plano de saúde mais se bate. Cadê? Peraí que eu me perdi. Denver, né? Você tem decisões judiciais, né? Também autorizando a utilização de Denver, full time. Também, e numa consulta à ANS, eles reconheceram, uma consulta que foi feita pela Unimed do Paraná, a ANS reconheceu que é possível a utilização aí também de Denver, tá? Cabe a escolha aos profissionais. Então, quando a gente pensa que em integração sensorial, você tem inúmeras decisões judiciais também autorizando, né, a utilização da integração sensorial. Também aí, porque no começo também se questionava a eficácia ou não e comprovação científica da integração sensorial. Então, aí as TOs aí que estejam aí, também se questionam. Então, é importante, na hora de fazer o relatório, ajuda muito o advogado a colocar as referências. Falando aqui, fugindo um pouquinho, mas que às vezes vem no combo junto com o autismo, vem outras comorbidades, né? Então, a utilização do BOBA, né? O método Padovan, e foi tudo na mesma linha aqui. E Cuevas Medec, né? A ANS, ela entendeu o seguinte, que tanto o Bobaft quanto o Cuevas, né, eles estão no rol da ANS. E o Padovan não está no rol, porque eles entenderam que não é um procedimento específico, mas uma técnica específica. E aí cabe ao profissional se entender que vai utilizar para que utilize essa regra. Tudo bem? Todos esses, você tem decisões judiciais autorizando aí a utilização. Por que eu estou falando que está no rol da ANS? Por conta desse recurso que eu falei para vocês do STJ, tá? Esse recurso desse ano tem limitado aí, e eu acho que no futuro eles vão restringir ao que está no rol. Então é importante saber o que está no rol da ANS. Tudo bem? E aí, o Pediasult, né? Não está. Então, 2 consultas recentes feitas a ANS, judicialmente se consegue. Tudo bem? Tem se conseguido utilizando a súmula 102. Fecha para mim aí, Pedrão.
Então, tem se conseguido, se vocês no Google jogarem ou pesquisarem... Fecha para mim o microfone. Fica tranquilo, estou tentando aqui. Galinha pitadinha, já salvou muito a minha vida. Por essa a gente não esperava. A Patrícia está lá. Não, galera, não tem que falar. Galinha pitadinha já salvou muito a minha vida. Já consegui tomar banho, às vezes, graças à galinha pitadinha. Sempre a criança ali assistindo e vai lá, obrigado. Então, pô, a galinha pitadinha já salvou muito a minha vida também. Uma vez eu queria tomar banho, não tinha o que fazer, põe a criança assistindo, ela fica hipnotizada com a galinha, você corre para tomar banho ou para comer alguma coisa rapidinho. Assim, né, bem-vindo ao mundo azul, é isso aí, né, sei lá, quebra-cabeça. Então, falando do PediaSul, eu estou falando porque judicialmente você tem inúmeras decisões autorizando, mas esse ano a ANS respondeu já 2 vezes ao questionamento de plano de saúde, dizendo que está fora do rol, que seria tipo uma órtese externa a qualquer tipo de cirurgia e por isso não estaria no rol. Então é bom aí quem precisa muito disso ficar um pouco antenado, porque se mudar realmente o entendimento da STJ e o Estado de São Paulo começar a seguir, porque por enquanto não está, é possível que quem tem esse tipo de atendimento tenha algum tipo de problema. Tudo bem? Aqui, rapidamente, né, para terminar, perdão, me desculpem, mas falando aqui ainda de direito à saúde, medicamentos, embora, né, para o autismo a gente não tenha nenhum medicamento específico, mas em razão de alguma comorbidade, medicamento, fralda, isso tem que ser custeado aqui pelo poder público, né? Então, eventualmente alguns insumos, isso tem que ser aí, o que mais que eu vi? Suplemento alimentar, é muito comum, meu filho toma, né? Neocate e Neoadvance, então esses suplementos são muito caros, tanto o poder público quanto em algumas situações, até mesmo o plano de saúde é obrigado a satisfazer esse tipo de necessidade. Vocês vão ver que na Lei 12.746, né, a Berenice Piana, ela fala em terapia nutricional. Então, acabei não falando das nutricionistas, vão ficar chateadas aqui comigo, mas a terapia, tanto a nutrição adequada quanto a terapia nutricional, também é um direito aí das pessoas com autismo. Tudo bem? Só para fechar aqui, né, então, não é possível aqui, de nenhuma forma, também se recusar, retardar ou dificultar aqui a internação, né, ou a prestação de assistência médica hospitalar, ainda que ambulatorial, a pessoa com deficiência. Isso caracteriza crime. Tá? E negar a contratação, né, pelo plano de saúde sob a alegação da deficiência também caracteriza crime. Tá? Então, só para fechar o direito à saúde que estava faltando aqui. Falei, extrapolei o tempo, eu sei, falei para você que ia extrapolar. Quem me conhece sabe que eu não respeito o prazo. Então, me perdoe, tinha tanta coisa para falar. Mas quem já me viu falar alguma vez na vida sabe que eu nunca respeito o prazo. Eu não consigo, é mais forte que eu. E assim, eu separei um monte de coisa para falar, a Cris está rindo aqui, porque ela sabe que é verdade. Então, assim, toda palestra que eu vou participar, ou aula, eu acabo falando demais. Então, me desculpem, né? Eu sei que falei demais, mas eu sei que tem muita gente angustiada. Tinha algumas perguntas aqui que eu vi, só para fechar aqui, perdão. Puta, aqui tem tanta colocação. Tem uma ação civil pública em Goiás, aí, sessões ilimitadas, né? Em Goiás, aqui não tem. Tem ação civil pública para educação especial. Então, se não tiver educação, né, o governo é obrigado a custear. Se não tiver vaga, por exemplo, na educação, nessas que tem que ser feitas no contraturno, né? Então, aqui no estado de São Paulo tem também aí ação civil pública. Os gastos com os pais, essa aqui que eu fiquei devendo, que acho que era do Maio. Estão tendo com as terapias e materiais usados pelos atendimentos presenciais. Podem ser ressarcidos pelo plano? Se o plano não disponibilizou, você pode brigar pelo ressarcimento desses gastos. Tá? Então, se ele se negou, né, a atender de forma telepresencial e ele deveria ter atendido, você vai ter que judicializar, você sabe disso. Mas é possível aí você buscar. Agora, se ele disponibilizou e você escolheu outro profissional, aí não. Até vi uma decisão recente no estado de São Paulo em que um determinado plano de saúde tinha, dentro dos quadros, né, credenciados dele, pessoas habilitadas a prestar, no caso lá era o ABA, né, a gente só está falando de ABA aqui, mas lá era ABA, então como ele tinha credenciado, eu poderia, né, se escolher, que eu estava se tentando ali, poderia se escolher outro?
Não, se ele tem credenciado, você tem que, né, ser atendido por ele. E eu, numa outra decisão, achei bem interessante, porque o que estava sendo questionado ali pelos pais, e aí eu acho que vai um pouco na linha, mais ou menos, do que talvez o Michael tenha perguntado, mas os pais pediram a certificação. Então, o plano de saúde disse que tinha profissionais certificados para atender, lá era a aba também, a maioria é a aba, tá? O plano de saúde disse que tinha, aí quando ele pediu as certificações, né, a demonstração que as pessoas realmente eram habilitadas, ninguém respondeu. E aí ele judicializou e conseguiu tratamento em outro local que não aquele, porque ficou, né, de forma clara na ação que não era verdade que ele tinha profissionais credenciados àquele plano. Não era em Santos, tá? Antes que alguém ache que eu estou falando de... Era no estado de São Paulo, que a decisão era do Tribunal de São Paulo, mas eu não lembro que cidade, acho que era Bauru. Então ficou claro ali que Super interessante. porque vocês sabem que tem muita gente que diz que tem certificação e não tem, né? Então, você tem até decisões judiciais exigindo, é meio polêmico, mas exigindo, por exemplo, o BCBA, né? Então, aí eu acho meio polêmico, mas o que é certificação? Isso entra numa polêmica muito grande e tem até manifestações do Conselho de Psicologia dizendo que é dispensável a certificação. Meio Bom, complicado. Cauê, eu vou pedir licença para te interromper, porque nós combinamos que nós tínhamos uma hora para terminar a aula e eu quero muito respeitar o teu horário, tá? Tá bom, tá bom. Então, eu queria te fazer uma proposta, Cauê. Eu queria te fazer uma proposta e aproveitar que o pessoal está aqui ouvindo, então você não vai poder negar a proposta que eu vou te fazer, né? Não É que nego a proposta de amigo. essa nossa aula é uma prévia de uma aula que nós vamos ter daqui mais ou menos uns 10 dias, né? Vai ser uma aula bem mais completa, vai ser uma aula de 8 horas, e eu acho que a gente podia pensar em transformar essa aula de 8 horas em uma aula de 6 horas, mais ou menos, com 2 horas para perguntas. Quer dizer, que as pessoas possam tirar muitas dúvidas com você. Então, quem estiver na aula vai poder tirar, perguntar sobre todas as dúvidas, e aí acaba que quem ouve a resposta aprende também, e aí é uma troca. Eu acho que vai ser super importante. Lógico. Que a gente Combinadíssimo. faça não uma aula só expositiva, mas uma aula também com muita participação, né? A aula vai ser dada pelo Zoom, não vai ser feita pelo YouTube. Nós tivemos alguns probleminhas com o YouTube, até paramos a transmissão pelo YouTube, ficamos só aqui. E eu já mandei alguns dados aqui no chat, vou mandar nos grupos também. Se alguém quiser me chamar depois no particular para perguntar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Mas, desde já, agradeço a sua participação, né, no curso que está chegando, e agradeço por hoje também, Cauê. Um abração. Quem não sabe aqui, a gente se conhece desde criança, eu e o Cauê. É verdade. Lembrando que eu sou bem mais novo que você, né, lógico. Claro. Você tem 25, eu tenho 27. É isso aí. Acertou. Seria bom, né? Eu tô com 40 já, eu tô com cabelos grisalhos. Mas, bom, Cauê, muito obrigado. Eu vou encerrar a aula por aqui. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero, antes de me despedir, tem uma pergunta que eu acho bem interessante e bem importante, né? A quem recorrer se a escola não garantiu acompanhante? Veja, quem recorrer em quem você precisar em qualquer caso de violação de direito. Você tem aí, se você não puder contratar um advogado, além de um advogado, lógico, né? Se você não puder contratar um advogado, você tem defensoria pública. Você tem em Santos, né? Um convênio, o CADOG, que é um convênio da prefeitura com a OAB para, né, a intermediação com os serviços de advocacia, sem custo para o cidadão. Você tem Ministério Público, você tem aí, se houver claro, uma questão envolvendo crime, você pode recorrer às delegacias de polícia, porque tem situações, citei 2 crimes aqui, né? A OAB, ela não atua, por exemplo, a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, ela não pode defender interesses particulares, mas às vezes a gente dá um encaminhamento para a autoridade específica. E caso alguém tenha dúvida, pode entrar em contato comigo, eles normalmente repassam o e-mail para mim e eu acabo respondendo, tá? Então, assim, eu diria que, para quem não tem condição, defensoria pública. E dentro desses direitos indisponíveis aí, o Ministério Público tem sido bem atuante. Se não, claro, a contratação do advogado. Então, se você não sabe a quem recorrer, tem aí essas esferas.
claro, tem outras autoridades, mas eu acho que esse é o mínimo aqui. No mais, Pedrão, obrigado pelo convite. Espero, né, ter aí tirado pelo menos algumas dúvidas ou plantado algumas sementes, né, na luta dos direitos dessas pessoas, porque se a gente pretende realmente uma sociedade inclusiva, isso também tem que partir da gente. Então, eu diria que a inclusão começa na nossa casa, a gente tem que demonstrar que a sociedade é diversa, todo mundo é diferente. Aqui, se você que a gente está com as janelas fechadas, são poucas as pessoas que estão com as câmeras abertas, mas vocês vão perceber que ninguém aqui é igual a ninguém. E todos nós temos algumas limitações. Talvez não estejamos inseridos, né, nesse rol de pessoas com deficiência, mas, né, tira o óculos de quem precisa do óculos para assistir a aula. Então, você talvez não seja uma pessoa com deficiência visual, mas você não vai já ali balançar a cabeça. Você não vai conseguir assistir a aula. Então, né, todos nós temos algumas limitações. Eu tenho, né, realmente um problema de atenção. Então, para mim, eu vejo a minha filha assistindo aula hoje, à tarde estou assistindo com eles, o quanto é difícil prestar atenção na frente do computador. Meus alunos tiveram uma dificuldade tremenda. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e vai se adaptando, se moldando. Se você achar que todo mundo é igual e vem o mesmo ensino da mesma maneira, a gente nunca vai ter uma sociedade realmente inclusiva. A gente não vive ainda a inclusão. A inclusão ainda é um desejo. E, para isso, a gente precisa plantar sementes e para colher isso aí depois no futuro de uma forma melhor. Então, né, eu acredito muito que a inclusão vai se dar por meio da educação. Essa revolução vem, talvez, dos nossos filhos, né, ensinando a gente numa sociedade melhor, né, como viver um pouco melhor. Então, por isso que eu agradeço de coração poder falar, porque gosto desse assunto, sou apaixonado. Não, claro que não é só por causa do meu filho, mas espero que os meus filhos vivam numa sociedade muito melhor do que a gente vive, né, e de que a gente viveu, apesar de a gente, né, viver numa constante evolução. Então, Pedrão, obrigado aí. Desculpa ter, né, passado o tempo. Desculpa até não poder ficar um pouco mais, até gostaria, mas realmente tenho um compromisso aqui. Era 7 horas, hoje eu estou um pouquinho atrasado, mas como eu falei, já começou a 5 minutos. Eu tenho dificuldades em cumprir prazos. Então, peço até desculpa se ficou alguma dúvida, alguma coisa, se quiser me repassar depois, Pedro, estou aí à disposição, tá bom? No mais, obrigado. A respeito dessa dificuldade para cumprir prazo, se você quiser, deve ter alguns psicólogos aqui no grupo. Se quiser procurar algum psicólogo para te ajudar com essa dificuldade, você fica à vontade. A pessoa já se identificou. Eu tenho essa dificuldade, porque, cara, é tanta coisa para falar, mas realmente é muito assunto. Quem alguma vez já me viu falar sabe que tem muito mais coisa para essa aula mais longa. Vocês vão ver que nas 6 horas eu vou falar para caramba também. Fiquem tranquilos. No mais, brigadão. E desculpem aí até a correria. Valeu, Pedro. Obrigado, Cauê. Até mais. Beijo tchau para vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.